Olá, meu nome é Raíssa Eloá, sou aluna do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. Curso o terceiro ano do médio integrado em agropecuária. E hoje estou aqui para apresentar uma série em podcast, cujo tema é Vozes Empoderadas, que retrata o protagonismo feminino das comunidades do território quilombola Águas do Velho Chico. A série Vozes Empoderadas promete ser um espaço de reflexão, celebração e aprendizado, onde as histórias e experiências das mulheres quilombolas ganham destaque e reverberam com força e autenticidade. Que cada um dos 5 episódios seja uma ode à resistência, à diversidade cultural e à força transformadora dessas mulheres incríveis. Essa série é um projeto de extensão do edital número 99/2023, Processo Seletivo de Projetos e Bolsas de Extensão para Fortalecimento de Povos Tradicionais. Olá, boa tarde. Primeiramente, agradecer, pelo convite e por esse espaço de estar aqui no IF Sertão, Santa Maria da Boa Vista. Como você já falou, meu nome é Maria Senhora, e estou atualmente como gestora, mas a minha essência é a liderança. Sou líder quilombola, professora quilombola, e hoje estar aqui nesse espaço falando da educação escolar quilombola é muito gratificante, porque a educação escolar quilombola ela é uma modalidade de ensino e que precisa ter a visibilidade e que precisa ser ministrada em todas as escolas, a partir da Lei 10.639 de 2003, onde a gente está vendo que muitas escolas ainda precisam conhecer essa lei, ainda precisam conhecer, ainda precisam praticar a essência dessa lei. E assim, esse momento de hoje é também para refletir, para a gente olhar a educação escolar quilombola como uma possibilidade. É uma possibilidade de trilhar novos caminhos. Porque até então, antes da educação escolar quilombola ser uma modalidade de ensino, porque todos sabem que a Resolução 08 de 2012 foi que trouxe a educação escolar quilombola como modalidade. Então, na nacional, a gente vê que a educação escolar quilombola ela já é garantida. E as estaduais? E as municipais? Tem município que ainda não tem essa lei, que ainda não foi sancionada. Então, o território quilombola, Águas do Velho Chico, no município de Orocó, tem essa lei sancionada. A gente começou a pautar em 2018, e em 2020, em plena pandemia, a gente conseguiu sancionar essa lei, com parceria do município. A gente não faz nada sem parceria. Por isso que a gente está aqui, porque a gente quer também que o IF seja parceiro da educação escolar quilombola, e a gente tem certeza que daqui irão surgir muitos frutos. Inclusive, temos estudantes de lá do território quilombola do Velho Chico que estão estudando aqui no IF Sertão de Santa Maria. Então, assim, é muito importante discutir sobre essa temática, tendo em vista que a educação, para nós negras, mulheres negras, meninos negros, ela foi nos negada. Nos livros didáticos, a gente sempre viu, eu sempre estudei o negro na parte de inferioridade, amarrado, chicoteado. E muitas vezes, muitas das nossas crianças, elas não se identificavam como negras, como negros, por conta dessa inferioridade que ela via nos livros didáticos. E vendo que aquele espaço era um espaço de sofrimento, um espaço de dor. Então, o que é que as crianças fazem? O que é que eu também fazia quando eu estudava? Eu fugia da minha identidade porque eu não queria sofrer, eu não queria sentir dor. E hoje, olhando para tudo que passou, tudo que o Brasil passou, que a gente sabe que tudo que o Brasil passou e continua passando, nós mulheres negras, quilombolas, estamos passando, tudo isso é essência do racismo estrutural. A raiz da sociedade, ela está doente por esse racismo estrutural. Porque quem organizou o Brasil, se você for olhar na história das intelectuais negras, dos intelectuais negros,
o povo negro foi que construiu essa história do Brasil. O povo indígena, o povo negro. E onde é que está a história desse povo? Né? Só foi visibilizada a história pelo olhar do embranquecimento. E a parte do povo negro, dos indígenas, que construíram esse Brasil? Eles ficaram no esquecimento, no apagamento histórico, econômico, cultural, político. E isso fez com que os nossos estudantes e as nossas estudantes, negros e negras, não avançassem para pensar numa faculdade, por exemplo. De pensar de ser uma professora, por exemplo. Uma gestora, como eu sou hoje. Né? Sou uma diretora quilombola que, ao adentrar no espaço escolar, quando eu chego, sou recebida por as crianças e elas me enxergam como referência. Isso é muito grande, isso é muito significativo. Porque elas olham para mim e se enxergam no futuro. Eu já tenho meninas lá da escola do território quilombola Lagos Velhos Chico, que ela diz assim: eu vou ser diretora quando eu crescer. E outras dizem: eu vou ser professora. E outros dizem que quer ser policial, que quer ter outras funções. Né? Que isso é gigantesco. E isso não acontece de um dia para a noite, é processo, é luta, é identidade. Então, tudo que a gente está falando aqui, o que eu falei até esse momento, a gente está falando de identidade. Para construir currículos, precisamos de voltar para essa identidade. A identidade do povo negro, a história, a cultura. Tudo isso precisa ser elemento para poder a gente também pensar nesses currículos. Olha como é desafiador, né? Olha o desafio que a gente já tem posto nesse sistema. É a gente pensar em um novo currículo. Ou incluir, ou então reconstruir, como Givânia Silva fala, que é uma mestre quilombola, que ela é de Conceição das Crioulas, que hoje está ocupando um espaço, né, uma cadeira, lá nacionalmente, lá no MEC, está ocupando uma cadeira nacionalmente, e ela sempre fala, e no seu trabalho, no seu artigo, ela fala que 4 coisas são importantes: reestruturação do currículo, a identidade, a organização do material didático e a comunidade. Então, sem esses 4 elementos, a gente não consegue construir uma educação de qualidade e que seja pautada na dignidade, que seja pautada na ancestralidade e na memória desse povo. Então, a educação escolar quilombola de Águas do Velho Chico, ela é pautada na memória, porque é a memória que vai trazer os elementos para o professor trabalhar no dia a dia na sala de aula. O plano de aula, ele é voltado para memória. Quando a aluna, o estudante, sai da escola, juntamente com a professora, e vai para a casa de minha mãe, Marinha, que é parteira, e que chega lá, escuta dela, como foi que ela aprendeu, de quem que ela trouxe esse conhecimento, como foi que ela se organizou, naquela época que não tinha energia, naquela época que não tinha tecnologia, naquela época que para o sistema era um lugar de atraso, mas nos quilombos nunca foi lugar de atraso. Quilombo sempre foi lugar de organização. Então, quando aquela criança vai para aquela aula, que a gente não chama aula de campo, a gente chama de aula territorial, né? É uma educação territorial. E quando aquela criança volta para o espaço escolar, ela vem cheia de ancestralidade, de memória. Ela vem ali carregando muitas vozes de muitas mulheres que antecederam elas, e elas se tornam a guardiã do saber daquelas que já foram. Tudo bom, senhorinha? Como a senhora está? Então, eu me chamo Raíssa Eloá e gostaria que a senhora nos contasse mais um pouco sobre os desafios e os avanços da educação escolar quilombola. Os desafios são bastantes. A gente tem um desafio muito grande, que é na questão da questão do professor incluir no seu plano de aula uma aula que ele foi para o campo e ele voltar, e quando ele chega na BNCC, naquelas habilidades, ele fazer um contraponto e fazer casar, né, como diz lá na comunidade, fazer casar esse plano de aula com o que diz na BNCC. A gente tem um desafio muito grande.
Um dos desafios é esse. O outro desafio que a gente encontra são os próprios livros didáticos, porque eles ainda continuam com aquele olhar de inferioridade da pessoa negra. A gente recebeu livros didáticos agora, né, desse ano, e eu fui logo para o livro de história. E lá eu vi ainda pessoas amarradas, negros, negras amarradas. E aquilo deu um nó na minha garganta de sentir e de ver que ainda está sendo reproduzido, né? Que é um tipo de racismo que a gente vê que a sociedade normaliza, infelizmente. Então, assim, os desafios são grandes, né? E o outro desafio que a gente, sim, e ainda se tratando dos livros didáticos, a gente vê sempre a história do povo negro ou da África lá no finalzinho do livro. A gente nunca vê no início do livro. Porque no final do livro, já está lá no quarto bimestre, você já está naquela os professores já estão todo mundo querendo já passar o aluno, quem passou, quem não passou, organizando os seus conteúdos, e não vai debater sobre isso. Então, esse é um desafio muito grande que a gente precisa pautar. Por que não colocar a história do povo negro, a história da África, no início do livro? Porque aí, no primeiro bimestre, você vai começar a falar do povo negro. Mas não dessa forma estereotipada, mas de uma forma antirracista. Como diz a Angela Davis, não basta a gente não ser racista, precisamos ser antirracista. Então, lá nesse livro, precisa ter as histórias das mulheres como Teresa de Benguela, como Dandara, Luísa Maim, e outras tantas mulheres que passaram na história do Brasil. A Qualtune, daqui de Pernambuco, a Qualtune veio de lá, trazida da África, né, para poder ser reprodutora de escravos. E ela era uma rainha lá, porque ela comandava juntamente com o seu pai mais de 10 mil homens. Ela era rainha, mas foi trazida como escrava para a reprodução. Então, por que não contam a história de Aqualtune nos livros? Por que essa história dessas mulheres não estão nos livros? E por que a história de Maria Senhora, de outras Marias que estão no Quilombo, também não vai estar nos livros? Né? Mas o desafio é esse. E o desafio da gente, que a gente e os avanços, são que nós estamos construindo a nossa própria história. O reizado, que minha mãe é mestre, a gente sabe o reizado, os cânticos do reizado, vai registrando, vai cantando. Já temos grupo de reizado mirim na comunidade, e tudo, as ervas medicinais, a história, a cultura, a ancestralidade, o meio ambiente, tudo que envolve o território, que envolve o quilombo, a gente está registrando. Essa é uma forma de a gente produzir material para poder, os que vierem depois da gente, saber, eu sou de um quilombo, de lugar de organização. Oi, dona Senhorinha, eu sou a Isla, é um prazer te receber aqui. Dona Senhorinha, conte um pouquinho para a gente quais são os projetos que a escola desenvolve. A escola, ela desenvolve vários projetos. E a gente, nessa perspectiva de não trabalhar o negro, de não trabalhar a história do povo negro só em novembro, a gente começa a partir logo do início do ano. Então, a gente cansou também de ser folclorizado, né? Do negro ser vivenciado só em novembro. Então, ressuscitam um zumbi no dia 20, no dia 21 já matam um zumbi de novo. Aí só vão ressuscitar zumbi no próximo ano, no dia 20. Isso não pode acontecer mais. As escolas do Brasil não podem mais folclorizar a história do povo negro. Então, assim, é a partir do início do ano letivo até o último dia do final do ano letivo que temos que falar dessas especificidades dos negros, das negras, e falar de uma forma intelectual, o negro como uma pessoa intelectual, como uma pessoa que organiza, que produz. Porque o Negro Bispo, o nosso mestre, né, saudoso Negro Bispo, que nos deixou, que já se ancestralizou, ele fala assim, ele tem uma frase dele que diz assim: chega de falar de nós perdendo, vamos falar de nós ganhando, porque falar de nós perdendo já tem muita gente. Então, a partir do momento que começa o ano letivo, lá na Escola do Territorial do Velho Chico, a gente já começa com a organização dos projetos. O ano passado, a gente trabalhou vários projetos.
em todos os anos, né? Eu me tornei gestora em 2021, em plena pandemia, né? Estava naquela fase ainda da pandemia. E a gente começou a trabalhar os projetos. Conta que eu escuto, que ia lá na casa dos idosos, contava, escutava, e a gente registrava. O ano passado a gente trabalhou o projeto Leitura Vai, Leitura Vem, no território quilombola. Leitura Vai, Leitura Vem. Eu leio e você também. Então, o menino vinha para a escola, contava uma história, o pai contava outra, a gente registrava. Ia para a casa da família, a família contava como fazer uma receita, como utilizar um chá. Porque quilombo é ciência, né? A ciência está no quilombo. Muitas vezes a gente vê que a ciência está nos laboratórios. Sim, lá também é conhecimento. Mas o quilombo é o lugar da ciência. É uma ciência ancestral que não se palpa, que não se pega, que não se vende, que não se compra. Porque ela é passada de geração para geração. E esse ano a gente está com um projeto que continua na mesma linhagem, que é Leitura Vai, Leitura Vem. No território quilombola, Águas do Velho Chico, História Tem. E aí está sendo um projeto maravilhoso, mais um dos projetos maravilhosos. O ano passado, a gente também, dentro do projeto, a gente organizou uma trilha, que é uma trilha da educação escolar quilombola. Então, era uma trilha literária. Então, os estudantes que é da Escola Quilombola Águas do Velho Chico, ele ia para outra escola, que também é no Quilombo, porque no Quilombo são 5 comunidades, e nessas comunidades cada uma tem uma escola que atende a educação infantil até o 5º ano. As crianças que estão do 6º ano, elas vão para a escola Quilombola Águas do Velho Chico, que é a macro, né, que é a mãe que recebe os outros meninos. E aí, dentro desse projeto, as crianças na trilha, elas iam vendo, eita, um pé de umbu, eita, um pé disso, olha, que chabeira. Então, eles iam se maravilhando com aquela trilha. Então, além de ser uma trilha literária, é uma trilha ancestral, em memória, porque eles nunca esqueceram dessa aula e nunca esquecem. Olha, tia, ali é o pé de quixabeira assombrado, que minha professora falou que ali é assombrado, que o povo de primeiro via coisa estranha. Então, essa é a essência da educação escolar quilombola que a gente sempre fala. É você palpar, é você viver, é você sentir, como Paulo Freire sempre diz, ensinar de acordo com a realidade da comunidade. Né? Eu posso estudar sobre caviar, eu posso estudar sobre muitas outras coisas, mas eu posso começar do mamão que minha mãe produz, do milho, do arroz, da melancia. Eu posso começar a falar de todos os oceanos, mas eu posso começar a falar do Rio São Francisco, da potência que ele tem, da visibilidade, da memória que é ele para meu povo. Então, essa é a educação escolar quilombola que a gente vivencia lá no território. E assim chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Foi um prazer tê-la aqui conosco, Maria Senhora, nesse episódio incrível, explorando as experiências e histórias que nos conectam. E quanto a vocês, ouvintes, agradecemos por nos acompanhar e esperamos que vocês tenham se inspirado tanto quanto nós. Até o próximo episódio e um grande abraço. São José, esposo de Maria, o anjo anunciou e nasceu o teu menino. Quem tem sua família nunca queira abandonar, tem que se lembrar do Natal que vai chegar. É Natal, é Natal, é Natal do Salvador. É Natal, é Natal, é Natal com muito amor.